Meu querido, qual que é o propósito de hoje? O propósito de hoje é simples. A gente vai trabalhar o conceito, que é o conceito de visão. Eu vou te ensinar o conceito de visão dentro da administração. Eu vou te mostrar que você já viu o conceito de visão dentro do filme, que é o filme Universidade, que é o filme Universidade Monstro, bem como eu vou te mostrar a visão de Freud, né? Eu vou te mostrar que o conceito de visão está inserido dentro dos estudos de Freud, dentro do caso, que é o caso da Catarina. Fica comigo e vamos embora. Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Matheus de Andrade aqui. Vamos trabalhar um conceito da administração sempre daquele jeitinho, né? A gente pega um conceito da administração, pega um filme infantil que você se desarma, né? Não tem aquela pressão toda de estar estudando. Meu Deus, que coisa chata. Nossa, que vontade de lavar uma louça numa pia, né? Exatamente essa ideia. Então a gente pega um conceito da administração, pega um filme, coloca os dois juntos e aí fica mais fácil para você guardar o conceito. Beleza. Hoje a gente vai trabalhar a respeito do conceito que é o conceito de visão. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que o conceito de visão ele vai dialogar com outros dois conceitos, que é o conceito de missão e o conceito de valores. A gente já fez um videozinho a respeito do conceito de missão, vou deixar no primeiro comentário fixado aqui e o próximo vídeo a gente vai falar a respeito dos valores. Então fica tranquilo, a gente vai matar esse tópico. A visão está dentro da disciplina, que é a disciplina de planejamento estratégico, né? Missão, visão, valores vão estar dentro da disciplina de planejamento estratégico. E o que é a visão? Visão nada mais é do que construir mentalmente o futuro almejado, exatamente essa ideia. É dar uma direção, um propósito para uma ação. A ideia da visão é a ideia daquele cara básico, né, que está acima do peso, ou aquele cara que não está feliz, ou daquela pessoa que não está feliz com o seu corpo, e aí o que ele faz? O que essa pessoa faz? Essa pessoa pensa assim, eu vou entrar na academia e em 3 meses eu estou com o corpo que eu gostaria. Exatamente essa ideia. Essa pessoa teve uma construção mental, exatamente essa ideia. Ele construiu mentalmente o futuro almejado. E esse futuro almejado vai direcionar as ações dessa pessoa. Então essa pessoa ela vai começar a ter horário para dormir, a ter horário para comer, a ter disciplina nos treinos e por aí vai. Essa é a ideia de visão. É o futuro almejado, aquele futuro que a gente construiu mentalmente. E aí eu trouxe um exemplo que é o exemplo da visão dentro da empresa Google. Lembra da missão do Google que a gente trabalhou na outra aula? O que era a missão do Google? É organizar as informações e torná-las disponíveis para as pessoas. Beleza, eu vou então a missão do Google, organizar as informações, torná-las disponíveis para as pessoas. Dentro da visão do Google, o que o Google quer? Ele quer criar um futuro mais inteligente, no qual a tecnologia melhore a vida das pessoas. Exatamente essa é a ideia. Essa é a construção do futuro que o Google vê. Exatamente isso. Isso é o conceito que é o conceito de visão. E pô, beleza, vamos trabalhar agora o conceito de visão dentro de Freud, dentro da psicanálise. A primeira coisa que eu tenho que falar a respeito disso é assim, quem sou eu na fila do pão, né? Eu vou trazer um pouquinho o conceito de visão daquilo que eu visualizei como visão dentro do trabalho de Freud, dentro da psicanálise, da psicologia, mas eu sei quem eu sou, não é a minha área de domínio. Então vamos lá, vamos falar a respeito do caso, que é o caso da Catarina. Pô, beleza, a Catarina é uma jovem de 18 anos que encontra com Freud. Freud saiu da cidade dele, foi em uma montanha, e para subir nessa montanha ele tinha que escrever em um livro. Beleza, a Catarina foi escrever no livro para poder subir na montanha também, né, um livro de assinatura sobre quem entra e quem sai daquele ambiente. A Catarina foi subir e viu que o Freud estava lá e começa a procurar o Freud. E aí a Catarina vai chegar para ele e vai falar, Freud, meu caso é o seguinte, a partir dos 16 anos eu comecei a sofrer com algumas crises. Eu comecei a ter histeria, eu comecei a ter falta de ar, eu comecei a ter muita dor de cabeça e eu comecei a visualizar o rosto de um homem que me persegue. Exatamente essa ideia. E aí Freud começa a conversar com a Catarina, começa a perguntar qual que é a história de vida dela, o que aconteceu e por aí vai. E Freud chega em uma conclusão. O que aconteceu com a Catarina? Quando ela tinha 16 anos, ela viu uma cena que deixou ela horrorizada. Ela viu o tio tendo relações sexuais com a prima dela, exatamente essa é a ideia, isso que a Catarina viu. E aí o que aconteceu com a Catarina? Essa não foi a pior parte daquilo que ela vivenciou, a pior parte foi que ela viu essa cena, bem como ela se lembrou de diversas tentativas que o tio dela tinha feito, diversas investidas que o tio dela tinha feito em relação a ela, para ter relação sexual com ela. Então a Catarina, ela ficou em um estado emocional extremamente pesado, né? Ela ficou extremamente
extremamente assim, abalada com aquilo que foi visto e mentalmente ela criou aquele conceito, aquele nojo, aquela sensação assim, nossa, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com meu tio não é alguém que eu posso me aproximar e por aí vai. E essa construção mental gerou o quê? Gerou cansaço, gerou dor de cabeça, gerou irritação, gerou falta de ar, gerou os sintomas que a Catarina estava vivendo. Então percebe que o conceito de visão, embora ele seja um conceito administrativo, ele dialoga com isso que Freud vivenciava. E percebe que a nossa diferença qual que é? É que a visão no ramo da administração é um processo consciente, a visão é algo que vai direcionar ao futuro que eu almejo, beleza? Dentro do Freud, a visão que a Catarina teve, ela literalmente construiu os sintomas que ela estava vivendo, mas foi um processo inconsciente. Exatamente essa é a ideia. E percebe aqui, mais uma vez, quem sou eu para falar das teorias de Freud? Mas o caso da Catarina, ele existe, ele está descrito na literatura e é mais ou menos a mesma coisa dentro do conceito da psicanálise e da psicologia. Agora, trazendo um pouquinho a respeito do filme Universidade Monstro, como que o filme Universidade Monstro ele é construído? Ele é construído em cima de um carinha que se chama Mike Wazowski. E o Mike Wazowski, quando ele tinha ali 8, 9, 10 anos, ele vai em uma viagem junto com a escola dele para as indústrias monstro, para ver realmente como que os assustadores trabalham, o que eles fazem, exatamente essa ideia. E é bacana que no filme, o que acontece? O Mike, ele não tá conseguindo, ele tá no andar dos assustadores, ele não tá conseguindo enxergar o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo ali, e aí ele sai de um paredão, né? As crianças formam uma espécie de paredão sobre ele não enxerga nada, e ele sai e ele entra junto no quarto de um assustador, né? Ele entra junto no quarto de uma criança que vai ser assustada por um assustador. E o bacana aqui que é, ele vê como que o assustador trabalha. Ele vê o assustador se escondendo dos pais daquela criança, ele vê o assustador literalmente assustando, né, a criança, a energia dos gritos sendo captada e posteriormente eles voltam, tanto o assustador quanto o Mike Wazowski. E o bacana do filme qual que é? É que no final de toda essa cena, o assustador vai lá e dá o boné dele, da Universidade Monstro, pro Mike Wazowski. E o Mike Wazowski, naquele momento, ele faz o quê? Ele tem uma direção. Naquele momento, ele constrói mentalmente aonde ele quer chegar. Exatamente essa ideia. E percebe que o conceito de visão vai estar tão forte na cabeça do Mike Wazowski que o filme todo é uma sucessão de tragédias. O filme todo, o Mike Wazowski, ele em diversos pontos, ele tem uma rivalidade muito grande com o Sullivan, em diversos pontos. Ele vai ser prejudicado por algumas situações, ele vai entrar na pior irmandade, que é o Os Macapa, ele vai ser expulso da escola pela Hardscrabble, e aí ele chega a um ponto em que ele acredita muito na visão que ele teve, só que o mundo todo tá olhando para ele e tá falando, cara, você não é capaz. E aí ele entra no mundo dos humanos. E aí quando ele entra no mundo dos humanos e ele vai assustar as crianças, o que acontece? As crianças delas não têm medo dele realmente. Ele entra numa cabana cheia de crianças, ele não consegue assustar essas crianças e aí bate aquele desespero. Meu Deus, eu construí uma visão, um mental muito forte, mas não é compatível com a minha realidade. E aí nesse momento que vai surgir a amizade do Mike Wazowski com o Sullivan, por quê? Porque o Sullivan também entra lá e aí o que acontece? O Mike ele vai construir mentalmente toda a cena do susto e o Sullivan vai executar. E aí percebe, e aí posteriormente eles conseguem dar um susto muito grande naquelas crianças, eles conseguem voltar para o mundo dos monstros e o bacana qual que é? É que assim, aquilo estava tão forte, a visão que ele tinha sobre ele mesmo, que ele ia construir, estava tão forte na mente dele, mas tão forte que ainda que ele não fosse o estereótipo padrão do assustador, ele conseguiu chegar lá. Ele conseguiu dar um susto e assim, romper diversas barreiras, né? Ou, né, ele vai até bater a meta, né, atingir, extrapolar realmente o cilindro da Hardscrabble, exatamente essa a ideia. Então exatamente essa é a construção do filme. O filme, se você enxergar o filme com os olhos da administração, você vai ver a visão de cima e embaixo, de cabo a rabo, exatamente essa ideia. E o bacana é que, como que o filme acaba? O filme acaba, basicamente, o Mike, ele sai
da Universidade Monstro, ele é expulso e ele entra no setor de correspondência das indústrias Monstro. E devagarzinho ele vai, dentro de um processo de seleção interna, né, ele vai subindo devagarzinho até ele se tornar um assustador. Exatamente essa é a ideia. Então percebe que a visão, a orientação, a direção para o futuro, a construção mental, ela é muito importante e ela proporcionou realmente que ele conseguisse se tornar um assustador, ainda que fisicamente, ainda que ele não tivesse o estereótipo de assustador. Exatamente essa é a ideia. E poxa, gente, primeiramente, obrigado, se você chegou até aqui, né, obrigado. Eu peço para você, se você gostou desse conteúdo, deixar um like. Se você não gostou, não tem problema também não, pode deixar um dislike, só me fala, coloca um comentário o que você não gostou, que eu prometo melhorar nos próximos vídeos. Isso é tudo, gente, brigadão, valeu.